meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, é com muita alegria estamos aqui nessa terra tão abençoada, poder falar para meus amigos de Recife, de outras cidades do interior, companheiros que nos prestigiam o trabalho da Federação Espírita de Pernambuco. No nosso encontro, que terá 4 partes, nós falaremos sobre comunicação social espírita, inovações nesta área, que novidades, que projetos, que ideias podem ser apresentadas. Vamos ter um espaço para a interação com o público, para que vocês também tragam as suas experiências, para que a gente compartilhe aqui com os demais. E é com muita honra e com muita alegria que aceitamos a missão de estar aqui com vocês. Nós temos uma série de limitação e nós não somos da área. Eu não sou jornalista, eu não sou comunicador visual, eu não sou formado em relações públicas, não sou realmente da área de comunicação. No movimento espírita nós temos uma grande deficiência nesse setor. Então a gente tem sempre, muitas vezes, que se utilizar de companheiros não afeitos à área, para que possam também dar sua contribuição na medida do que seja possível. Então vamos iniciar rogando a Jesus, o Mestre Maior, o amigo de nossas vidas, para que nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e nos deixe a sua paz. O nosso encontro vai ser dividido nessas 4 áreas. Nós iremos falar primeiro sobre o movimento federativo, sobre a reunião do Encontro Nacional de Comunicadores, que aconteceu em Goiânia, agora em julho de 2008. Traremos aqui vários projetos colhidos em outras experiências de várias casas, que nós temos notícia. Vamos ter o fórum de debates e vamos ter a apresentação de mini-cursos. Essa apresentação não é cor-de-rosa. O Data Show está com um defeitinho, era para ser laranja, mas é bom que fica mais light, né? Como tem um grande público feminino aqui, elas vão gostar. Dos mini-cursos, nós poderíamos escolher alguns deles, talvez não haja tempo, ou talvez muitos dos senhores já tenham recebido essa formação em outra oportunidade. Então nós vamos ter um mini-curso de relações com a imprensa, que é uma apresentação do nosso querido Neri Seba, que é o atual coordenador de comunicação social nos encontros, das comissões regionais. Vamos falar um pouquinho sobre otimização de eventos espíritas. Não vamos ensinar como fazer eventos, apenas dar sugestões que podem enriquecer essa área. A questão das filmagens, as gravações de áudio, produção de CDs e DVDs, vamos fazer uma gravação caseira de CDs, uma gravadora caseira de CDs. Vamos também falar como fazer boletins eletrônicos, como enviar e-mails para muitas pessoas ao mesmo tempo. Vamos cadastrar os compadres e confreiras do movimento para que a gente possa se comunicar com eles, os confrades e as confreiras. Campanha de sócio eficaz. Vamos pegar uma experiência do Grupo Espírita Paulo Estevam, lá de Fortaleza, onde nós podemos auxiliar também há alguns anos. Atualmente estamos na Federação Espírita do Distrito Federal, assessorando na área de comunicação. Hoje temos um novo diretor, nosso querido Jaime Ferreira Lopes, que é um dos coordenadores do Movimento Brasil Sem Aborto, está conosco também no Movimento Espírita do Distrito Federal. E uma campanha, um tipo de atividade que a gente pode utilizar para combater a evasão da casa espírita. Há estatísticas dizendo que de cada 4 pessoas que entram numa casa espírita, apenas uma permanece. Então
25% só de aproveitamento. O que é que a gente pode fazer para melhorar isso? De que adianta fazermos uma grande divulgação exterior, fazermos filmes, novelas, teatro, grandes congressos, se a pessoa vem na casa espírita e não permanece? Então nós teremos esse tópico também. Vamos hoje, na parte da tarde, falar sobre os projetos e o movimento federativo. Vamos ter amanhã pela manhã os mini-cursos e à tarde a campanha de sócios eficazes e como combater a evasão da casa espírita no nosso encerramento. Então vamos iniciar dizendo, meus amigos, que no movimento federativo nós temos um bom material agora de trabalho. A Federação Espírita Brasileira, que é composta de 27 federativas, ou seja, promovendo a união das casas espíritas, o movimento espírita no Brasil, ela jamais impõe, ela apenas sugere práticas, e elaborou um livro chamado Orientação ao Centro Espírita. Se você quiser aproximar aqui no Zoom, Orientação ao Centro Espírita, é que você tem das diversas áreas, um modelo que foi revisado por uma equipe, várias comissões, a partir das federativas estaduais, e foi montado também recentemente, apresentado no Congresso Espírita Brasileiro de 2008, o Plano de Ação para o Movimento Espírita Nacional. Então, nós temos aqui o Plano de Ação, as estratégias, as diretrizes básicas. E nós estamos elaborando, as federativas do Brasil inteiro, um manual do comunicador para as casas espíritas. Então, o Manual de Comunicação Social Espírita está em elaboração. No Encontro Nacional de Comunicação Social Espírita em Goiânia já foi destacada a comissão. Eles vão elaborar, nós vamos submeter a avaliação de várias casas, várias federativas, e nós queremos ter um material básico para que a gente saiba como organizar o evento espírita, como fazer um jornalzinho espírita, e cuidados a gente deve ter na divulgação e assim por diante, certo? E vamos falar um pouquinho sobre o Encontro Nacional de Comunicadores que aconteceu em Goiânia. Então, foram apresentados vários projetos interessantes, meus amigos. Foi apresentada a Federação do Paraná, aquele projeto Momento Espírita, é um programa de rádio de curta duração, que é veiculado em várias emissoras de rádio em todo o Brasil. Então, é um programa de apenas 5 minutos e com grande sucesso, inclusive produzindo CDs e livros também, garantindo a divulgação em doses homeopáticas, como prescrevia Bezerra de Menezes. Sempre com um tópicozinho, perda de pessoas amadas, perdão, alegria, pequenas histórias com a elucidação espírita ao final. Muito interessante. Tivemos também a apresentação de programa de rádio da Federação do Tocantins, um programa elaborado com muita simplicidade. Nós tivemos a oportunidade de ver os dois modelos. Tanto é possível fazer com muitos recursos, com uma boa equipe, com uma boa organização, como já dispõe a Federação do Paraná, como é possível fazer também um excelente programa de rádio com voluntários, pessoas que estão ali sem ter a formação específica e ajudando, colaborando, programas inclusive dirigido e conduzido por crianças. É um programa infantil que já tem audiência cativa. Então a gente pode ver que a questão não é tão somente nós temos ou não recursos financeiros, recursos humanos, recursos materiais, mas é a boa vontade e ao mesmo tempo a capacitação. Vamos ver como é importante a capacitação. Nazaré, eu estou aqui nesse encontro de comunicação social, mas eu acho que a gente não precisa estar estudando comunicação, não. Será que basta tão somente a boa vontade? Vamos analisar? Jesus começou o seu apostolado, a sua missão, nas tradições bíblicas, aos 30 anos de idade. Por que ele não começou aos 18? Espírito puro,
certamente já com consciência, com a bagagem necessária para a sua missão, ele se prepara, aguarda o momento adequado. E somente aos 30 anos é que começa a sua missão. Allan Kardec é preparado pela espiritualidade como cientista, um pedagogo, um poliglota, falando 5 idiomas, para conhecer o fenômeno espírita e codificá-lo aos 55 anos de idade. E tem 14 anos para realizar todo esse trabalho monumental que nós temos de divulgação da doutrina espírita. A consolidação, a organização. Ele que mantinha correspondência com mais de 130 países, recebendo mensagens, organizando, separando o joio do trigo e consolidando, e nos deu esse material. Nazareno, por que o Espiritismo cresceu tanto no Brasil e tão pouco lá na França, onde nasceu? Por que ele não cresceu na América com tantos recursos como ele cresce aqui no nosso país? Meus amigos, nós vimos na mensagem da abertura a questão do exemplo. Francisco Bernardone, o Sol de Assis, afirmava que as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que revela as multidões. Então, eu acredito que se Bezerra de Menezes, nascido aqui em 1831, 29 de agosto, se tornando espírita também numa idade avançada, em 1875, 44 anos depois de se tornar político, médico, homem conhecido pelo seu caráter, pela sua interesse, e fazer em 1886, 11 anos após a sua conversão, a declaração em público da sua crença defendendo o Espiritismo, que foi um grande escândalo na época. Depois nós temos Francisco Campos Xavier nascendo em 1910, e uma vida dedicada ao semelhante, à produção dos livros, mais de 400 livros. Então vamos ver que aqui nós tivemos vários baluartes do Espiritismo. Allan Kardec consolidou, organizou o Espiritismo. 14 anos escrevendo a Bíblia de Pena, organizando, publicando a Revista Espírita sozinho, meus amigos. E muitas vezes as suas expensas, ele pagando para poder publicar a revista. O primeiro exemplar foi assim, fazendo sozinho, organizando aquelas comunicações. Então ele não teve tempo de divulgar, não teve tempo de vida para isso também, apesar de ter feito várias viagens. Então nós temos que aqui no Brasil parece que estava preparado. Diz Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, que aqui é uma programação para a nossa parte. Aqui diz Chico Simonetti que podemos atender ou não atender. De ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Vejam que não é pátria do Evangelho espírita, não, é pátria do Evangelho de Jesus. Aí vamos ver o crescimento das igrejas ditas evangélicas, a igreja católica pujante também aqui no nosso país. O Brasil é assim um país mais evangélico do que os demais. Vamos ver também, portanto, a grande produção de livros. Aqui nós tivemos 100 milhões de livros vendidos aqui no Brasil, livros espíritas. Lá fora a gente não tem quase livros traduzidos para o inglês, para o francês, para o espanhol, para diversas línguas que nós dispomos aqui fora. Se puder aumentar um pouquinho o volume do som, o rapaz do som puder aumentar um pouquinho o volume, aí eu posso falar um pouquinho mais tranquilo, porque a gente está tendo muito ruído lá fora, né? Por causa da filmagem. Então, se a gente puder aumentar um pouquinho de nada o som, ajuda aqui na filmagem. Então, pessoal, a importância de nós termos os livros espíritas. E aqui parece que era uma parte sem grandes karmas. Não tivemos grandes guerras aqui no Brasil. Nós não tivemos as cruzadas feitas em nome de Deus. Nós não tivemos 600 anos de Inquisição. Aqui nós tivemos sim a escravidão, que dizem que é karma coletivo, principalmente de Portugal, e a guerra do Paraguai. Mas comparado com os outros países, com os outros continentes, o Brasil, a terra virgem, estava pronta para isso. Então tivemos aqui Eurípides Barçanufo, em 1880,
reencarnando, trazendo a sua missão, o seu exemplo de amor também. Jerônimo Mendonça, Gigante Deitado, enfim, grandes baluartes do Espiritismo reencarnando na pátria brasileira. É por isso que o Brasil é, na nossa opinião, o maior país espírita do mundo, por causa do exemplo desses homens, por causa da divulgação dos livros que nós temos aqui. Então nós temos que considerar, nós os comunicadores, a importância do nosso trabalho. O ideal, meus amigos, é que cada casa espírita tivesse um departamento, uma coordenação de divulgação. Infelizmente, a gente conta nos dedos, mesmo nas grandes capitais, as casas que têm uma pessoa como voluntária trabalhando naquela área. É muito raro. Por que isso acontece, Nazaré? Meus amigos, não é nenhum problema, é porque a divulgação é tão importante que quem é o assessor de comunicação, o comunicador da casa, é o próprio presidente. Ou seja, é o presidente quem decide os eventos, decide a época, o calendário. Então, é tão importante que é um cargo, muitas vezes, assumido pela própria presidência. Nazaré não fica reclamando porque lá eu sou assessor de comunicação e ninguém me ouve. Não é para reclamar. Nós somos ali assessores. A direção vai dizer o que quer realizar e nós vamos fornecer o nosso trabalho. Nós vamos assessorá-los, porque eles é que são os verdadeiros representantes, os verdadeiros comunicadores. Nós vamos ser assessores deles. Então, para ter um efeito importante, um encontro como esse, por exemplo, deveria ter não só as pessoas que gostam de comunicação social espírita, mas a presença dos presidentes de casas. Seria muito importante. Daí também que o representante da federativa dessa área deve poder participar das reuniões dos conselhos regionais. Eu não sei como é que chama aqui em Recife. Aqui em Recife tem quantas comissões, né? No interior também tem, não tem? É o mesmo nome? A gente vai para lá. Vai para lá, mas tem, como é que chama as comissões? É Aliança Municipal, Aliança Regional, Conselho Regional. Aqui é reuniões de adeptos. Reuniões de adeptos. Então, só no interior encontrar. Mas não tem um núcleo em cada interior, não cada região do interior? Tem os coordenadores de áreas. Coordenadores de áreas federativas. Muito bem. Então nós vamos ter esses encontros onde os presidentes de casas espíritas estão presentes. Aqui em Recife, por exemplo, nós temos várias áreas, uma cidade imensa. Lá em Brasília nós temos 4 comissões, 4 conselhos regionais espirituais. Eles são a federação presente lá em Maguatinga, lá em Ceilândia, lá em Sobradinho, regiões mais distantes, onde a federação se faz apresentar. Porque o que é uma federação? É a assembleia dos presidentes de casas espíritas. Não é o presidente da federação quem decide as coisas, não. Quem decide é o Conselho Federativo. Lá em Brasília nós nos reunimos de 3 em 3 meses, se deliberam as propostas apresentadas, a Assembleia aprova ou não, sugere, propõe, e ali a diretoria vai apenas executar. Do mesmo modo, a Federação Espírita Brasileira, em vez dela decidir o que deve fazer, nós temos o Conselho Federativo Nacional, que se reúne uma vez por ano, ou mais, quando possível, e além das comissões regionais, Nordeste, Norte, Sul, e assim por diante. Então, se nós tivermos condição de falar para os presidentes das casas espíritas, nós vamos ter muito mais eficácia no trabalho de comunicação social. Enquanto nós estivermos sozinhos, ou pensando sozinhos, vamos ter mais dificuldade. Na hora que a gente puder propor, tiver espaço para propor as ideias nesses encontros com os presidentes, e ganhando a simpatia naqueles projetos, nós vamos ter uma boa comunicação social espírita. É importante considerar isso. Na questão do movimento federativo, uma coisa muito importante é nós termos um calendário unificado. Ou seja, a federativa local, ela tem um calendário onde ela já vai dizer que eventos vão acontecer em que datas. Os encontros, os congressos, os encontros de trabalhadores, inclusive as reuniões, lá em Brasília, até as reuniões dos conselhos distritais
já aparece no calendário do primeiro CRD, do segundo. Eles mesmos dão as datas, a gente fecha o calendário no ano anterior e divulga com as casas espíritas. Então ele já sabe que ali naquele dia não deve, por exemplo, montar um evento, porque é dia de reunião do conselho. Ou então pode montar um evento desde que não seja na região dele, para que não haja choque e simultaneidade de eventos. É muito importante que a federação faça isso, divulgue no seu site, nos seus boletins, no seu jornal, esse calendário, porque a gente consegue fortalecer, consegue já deixar os espaços para que as casas realizem os seus eventos. E uma coisa também, uma sugestão que a gente percebeu, por exemplo, verificando a divulgação no movimento nacional, é que muitas casas espíritas realizam cursos de capacitação. E muitas vezes a federação quer fazer, tem dificuldade, não tem trabalhadores. Há estados onde a federação é só a organização do movimento federativo, ela não tem um centro espírita e, portanto, muitas vezes carece de trabalhadores, tem dificuldade de ter voluntários trabalhando. Então, quando a gente tem nas federações com campo experimental, como é o caso aqui de Pernambuco, como é o caso de Brasília, como é o caso da própria Federação Brasileira, eu entendo que a gente ganha mais trabalhadores. Isso você vai perceber que muitas vezes, por exemplo, a Federação do DF, ela tem uma equipe pequena e gostaria de realizar um curso de passes. Bom, por que eu não aproveito os cursos de passe que já são realizados, por exemplo, nas casas maiores? A gente pode somar esforços. Em vez da gente fazer mais um evento, a gente, em vez de fazer um movimento somente na federação, olha, a Casa Espírita X, todos os anos ela realiza um curso de passe muito bom. Os monitores são sempre consultados pela federação, trabalham também para a federação. A federação encampa aquela atividade e a gente também vai ter o quê? Já todo o amparo, toda a preparação, todo o know-how, toda a equipe de trabalhadores, de monitores, e a federação está junto ajudando a divulgar, a integrar o movimento espírita também. Então a federação sai se descentralizando, ajudando as casas espíritas. No movimento federativo, nós também temos várias campanhas. Por exemplo, a Federação Espírita Brasileira mantém permanentemente várias campanhas, como a campanha em defesa da vida. Tem atuado com muita presença nas câmaras legislativas, nos movimentos. Nós vamos ter agora a Marcha Nacional em Defesa da Vida, com apoio das federativas, de todos os centros lá de Brasília. Então a gente tem várias campanhas também que a gente deve buscar conhecer. A campanha pela paz, a campanha contra o suicídio, a campanha em defesa da família. Então nós vamos ter várias campanhas também que vão servir de mote e que vão nos ajudar a caminhar adiante. Então vamos aqui para a nossa oficina de comunicação social. Nós estávamos falando aqui de algumas novidades dos projetos apresentados no Encontro Nacional de Comunicação. Nós vamos tecer considerações sobre mais alguns e vamos passar para a discussão de pequenas ideias, pequenos projetos para auxiliar na divulgação do movimento espírita. Eu queria ter só uma noção da hora. 3 horas. Então, meus amigos, o que aconteceu no Encontro Nacional? Apresentação do programa de rádio da Federação do Paraná, da Federação do Tocantins. Tivemos uma ideia muito bonita, muito interessante aqui da nossa federativa vizinha, a Federação Espírita da Paraíba, com o projeto Campanha da Imortalidade. No dia de finados, na semana anterior, a federativa coloca várias faixas nos cemitérios da cidade, dizendo: a morte não existe, a vida continua. E embaixo, a doutrina explica, a doutrina espírita explica. E distribuição de mensagens volantes, mensagens com a linguagem fácil, apresentação musical no local, muitas pessoas buscando ajuda. Na hora que vão bater fotos,
os principais periódicos, vão bater foto do cemitério e bate foto junto com a faixa da federação. Doutrina Espírita desmistifica a morte. Então, um projeto começado em 2013, muito interessante. Veja que a gente pode aproveitar essas efemérides, ou seja, essas datas comemorativas ou datas em homenagem aos nossos semelhantes, como no caso de finados, o Natal. Mas, o que a doutrina espírita pode falar sobre o Natal? O que a doutrina espírita pode falar sobre a importância das mães? O que a doutrina espírita pode falar sobre os vários eventos que acontecem no nosso cotidiano? Seria muito bom se a gente tivesse uma assessoria de imprensa para municiar os órgãos de mídia com informações da opinião da doutrina espírita. Aconteceu uma tragédia coletiva, um acidente com um avião em determinada cidade. O que a doutrina espírita pode falar? Trechos pequenos, sucintos, resumidos. O jornal, o espaço é muito pequeno. E a gente acaba sendo o quê? Municiando informações. Vem um filme falando sobre o final do mundo, por exemplo, o Apocalipse. O que a doutrina espírita pode falar? Então veja que a gente pode utilizar, como fez a Federação da Paraíba, não somente no dia de finados, mas aproveitando novelas que trazem sobre espiritualidade, aproveitando filmes, revistas, problemas, catástrofes naturais. A gente pode estar sempre abrindo um canal de comunicação. E no minicurso que a gente vai ministrar sobre a assessoria de imprensa, a gente vai poder detalhar como relacionar-se melhor com a imprensa leiga, tá certo? A gente vai distribuir ao final para vocês uma cópia do CD que foi apresentado pela FEDEC lá no Encontro Nacional de Comunicação, com alguns dos projetos, com áudios que vocês procurem no final do domingo. A gente vai distribuir com pelo menos cada casa espírita presente. Nós trouxemos apenas 50. Se não for suficiente, cada casa pelo menos vai levar um CD. Aqui a gente faz a escolha dos temas de estudos para os próximos encontros e o planejamento da comunicação social espírita. É muito importante que não seja só o calendário, mas que a gente possa ter um planejamento estratégico, metas que vão dar um norte para o movimento espírita. Então, nosso querido Antônio César Ferreira de Carvalho, ele tem apresentado no Brasil um PowerPoint, vou até deixar para a Marcela, se ela não tiver, da importância do planejamento, mostrando inclusive a fundamentação doutrinária, da importância dos livros de André Luiz e no próprio Evangelho, a importância de nós termos um mínimo de planejamento para que a gente saiba onde quer chegar. Então, tendo metas, tendo planos, a gente já começa a plasmar as ideias e já começa a dar um norte para o movimento espírita, porque estamos, às vezes, como um rebanho sem um pastor, sem alguém que nos oriente. Verifiquem sempre que a proposta da federação não é impor. Não existe hierarquia sacerdotal organizada no movimento espírita. A doutrina espírita não tem isso. O que a gente está aqui é para servir, para orientar. Vamos escolher a experiência de outros centros espíritas, experiências da própria Federação Brasileira, aqui e no exterior, e orientar o movimento espírita. Em vez de apontarmos o que é errado, Marta Antunes, diretora da FEB, da área mediúnica, ela diz, olha, e a própria doutora Cecília Rocha, coordenadora do ERG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ela disse que viram que é muito melhor, em vez de perder tempo falando do que está errado, que parece que a gente dá mais força para aquilo ainda. Vejam que Jesus disse, não resistais ao mal, mas, em vez de oferece-lhe a outra face, alguém te bater uma face, oferece-lhe também a outra. Vamos oferecer a outra face do que está errado. Vamos mostrar o que é o certo. Ou pelo menos que nós, nesse estágio evolutivo, com as nossas limitações, acreditamos que é o mais acertado. Porque o que é o bom médium? Está lá na obra de Kardec, o Livro dos Médiuns. É o que se engana menos. É o que é o menos enganado. Não existe médium perfeito aqui na Terra. Só Jesus. Então, o melhor médium seria o que é menos enganado. Então, nós somos constantemente influenciados e vamos ter nossos equívocos, sim. É importante ter essa união, porque esse isolamento, esse insulamento
que às vezes o médico, quando está fascinado, os próprios espíritos mistificadores provocam que ele se isole das pessoas, que ele se aborreça com qualquer crítica, e aí cada vez que ele está sozinho, mais fácil eles o dominam. Enquanto se nós estivermos em grupo discutindo, debatendo, nós vamos ter chance de errar menos, de sermos menos enganados. Então a proposta sempre é de orientação e nunca de imposição. O objetivo maior é o movimento espírita. Então vamos começar os nossos pequenos projetos, ideias que foram surgindo e que a gente pode aproveitar algumas delas para trabalhar. Esse primeiro projeto Biblioteca da Primeira Vez foi uma ideia que surgiu também no Ceará, muito interessante. Percebendo que muita gente entra na casa espírita, assiste uma palestra, e só porque o palestrante falou uma frase que não lhe soou muito bem, ou porque fez alguma colocação que lhe achou indevida, por exemplo, disse que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Para o público leigo, às vezes, essa afirmativa pode assustar. Então ela deve ser reservada mais aos grupos de estudo, por exemplo, porque muita luz pode ofuscar, diz Bezerra de Menezes. E até um sinal de respeito às outras religiões. A gente diz, olha, alguns expositores, alguns trabalhadores acreditam que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. É diferente de a gente afirmar categoricamente. Então as pessoas entravam na casa espírita e entram ainda hoje, e muitas vezes vão embora, sem que a gente não saiba o seu nome, sem que a gente saiba o que é que ela faz, o telefone, o endereço, o e-mail. A pessoa entra na casa espírita, toma um passe, e como não fica imediatamente curada, pensa que é passe de mágica, né? Aí ela não volta jamais. O que é que a gente pode fazer? Você traz essa pasta para mim, Kira? Vê se tem aqui nela. Não veio o livrinho. Pode saber. Está só com a filmadora, está atrás de você. Então, uma ideia que foi sugerida. Uma ideia que nos foi sugerida foi que quando a pessoa chegasse na casa espírita pela primeira vez, por exemplo, na palestra pública, a gente distribuísse gratuitamente, o que sairia mais caro, mas é possível ser feito, ou que a gente emprestasse gratuitamente um livro espírita. A gente termina a palestra e diz, quem está aqui na casa pela primeira vez? Quem não conhece nada de espiritismo? Algumas pessoas, poucas, levantam a mão. Então a gente, olha, tem um livro aqui para você levar por empréstimo gratuitamente. E ao final você devolve na livraria, na biblioteca. Então a gente pode usar o Espiritismo na sua expressão mais simples, o Kardec. Podemos usar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Mas se nós tivermos também obras mais simples, com a linguagem ainda mais objetiva, tanto melhor. Então a gente queria mostrar para vocês um dos livros que eu conheço, mas existem vários, que são livros introdutórios ao Espiritismo e que tem um custo muito barato. O livrinho Nós e o Mundo Espiritual. Se quem estiver na livraria, eu vou até querer que traga para a gente mostrar para vocês, tá certo? Então, Nós e o Mundo Espiritual é da Sara Nuziainen. Ela é finlandesa, mora no Ceará, e ela produziu um livrinho que já está na sua 20ª edição, eu acho, uma distribuição gratuita e venda de quase 100 mil exemplares, um livrinho de 170 páginas, formato de bolso, que ela vende ao preço de custo, a R$ 1,50. Então é tão barato, que mesmo que a pessoa leve o livrinho para casa e não devolva, de 10 pessoas, 1 ou 2 não vão devolver, não tem problema porque o custo é baixo. E dá para distribuir até gratuitamente. Então você pode distribuir o livrinho. A pessoa vai sair do seu espírito, pode nunca mais voltar, mas está levando um pouquinho de espiritismo, porque não dá para explicar espiritismo, pessoal, em 1 hora de palestra, em 50 minutos. Pode ser de Valdo Franco, mas não consegue.
porque a obra é gigantesca, não é difícil doutrinar. E muitas informações para a pessoa, então é importante que ela leve um livrinho. A gente coloca um carinho, este livro pertence à biblioteca, por favor, devolvê-lo após a leitura. Se ela vier somente devolver, mesmo que não queira mais saber da casa espírita, se ela quiser apenas devolver o livro, quando vai devolver, encontra um amigo, encontra um parente. Você frequenta aqui? Frequenta. Assiste outra palestra que ela gosta. Então nós vamos ter mais possibilidade de oferecer o que é espiritismo para as pessoas. Vejam que não é proselitismo, nós não estamos aqui querendo adeptos, querendo mostrar que o espiritismo é melhor que as outras religiões, não, porque nós sabemos que somos todos diferentes, que o espiritismo vai se tornar crença comum, mas não a única religião do futuro. Diz Kardec, quando ele interroga as entidades superiores, na questão 798, ou seja, os princípios básicos da doutrina espírita vão ser cada vez mais aceitos. A imortalidade da alma, a crença no Deus único, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Esses princípios vão ficar cada vez mais comuns. Mas o espiritismo que vai auxiliar as religiões, não combatê-las, que não veio para isso, diz o próprio Kardec. Veio para fortalecê-las. Então, a gente está apenas levando um pouco de doutrina, de esclarecimento para aquela pessoa que ela tem mais fé, mesmo que continue na sua igreja, no seu templo ou fora deles. Então, o projeto Biblioteca da primeira vez, quem tiver interesse, a gente tem, no CD que vocês vão receber, tem lá um material explicando como obter, inclusive, esse livrinho, que é entre os muitos livros de introdução que eu conheço, um dos melhores, porque é o mais barato. A gente consegue a R$1,50. É muito em conta mesmo, por 170 páginas, tá certo? Mas existem livros melhores. Existe um livro produzido, por exemplo, pelo Conselho Espírita Internacional, do nosso querido Luiz Borribas, inclusive em espanhol também, Doutrina Espírita para Principiantes. Excelente, com várias fotos. Ele pegou vários exemplares da Revista Espírita, que é produzida em espanhol, em inglês também, até ela tem exemplares em russo, e fez uma coletânea. Então é como ler uma revista e conhecer o Espiritismo. Era para ter trazido um exemplar para mostrar para os senhores também, se aqui tiver na livraria, depois eu quero mostrar. Doutrina Espírita para Principiantes, mas é um livro mais caro, um livro maior, com material de primeira qualidade. Então fica mais caro para a gente manter, mas poderemos sim ter na nossa livraria, na nossa biblioteca, e divulgar esses livros de introdução. Porque a pessoa chega também na casa espírita e tem uma infinidade de títulos. Qual que a gente deve orientar? Vamos sempre orientar. Olha, comece pelo começo. Vamos começar por Kardec. Se é difícil a leitura, vamos começar com um livrinho desse de introdução, mas sempre orientando a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E orientar o pessoal ao estudo sistematizado, porque lá a gente vai ter a consolidação. Nas apostilas, por exemplo, da FEB, nós temos os 87 livros mais importantes, mais consagrados da doutrina espírita. A pessoa tem um roteiro seguro de leitura pelas apostilas da Federação Espírita, que hoje agora estão condensadas, o estudo sistematizado em duas delas. Tem também o estudo aprofundado. Tem aqui na livraria Nós, o Mundo Espiritual, pequenininho, de bolso, e apenas 1,50, 170 páginas, uma linguagem bem fácil e objetiva. É uma das sugestões que nós queremos apresentar. Podemos agora falar do projeto Divulgare. Esse projeto Divulgare, também realizado lá em Fortaleza, é um projeto que deu bastante resultados. Bem simples. A distribuição de um folheto em locais públicos, por exemplo, numa universidade. A morte, o que acontece depois da morte? Uma pergunta. Várias perguntas no folheto. Podemos nos comunicar com, entre aspas, os mortos? Existem casas mal assombradas? Perguntas que estimulem a pessoa a curiosidade. Se você tem interesse nessas perguntas, a doutrina espírita pode ajudar. Receba gratuitamente o livrinho Nós, o Mundo Espiritual, que está sendo distribuído no
colocando o stand na sala número tal. Então a pessoa tem a oportunidade de receber o panfleto, ser distribuído nas salas de aula, por exemplo, e elas buscarem o livrinho, que é, como eu já disse, distribuído também gratuitamente em várias campanhas da SARA, de outras instituições que fazem isso. Lá no Seminário Alegria de Viver, em Brasília, um dos maiores eventos espíritas do mundo, nós tivemos 12 mil pessoas no domingo, foram distribuídos 1000 livrinhos desses gratuitamente. Então vejam que coisa curiosa, né? Pessoas que não foram espíritas, que foram convidadas, levaram um pouquinho do doutrina espírita para cá. Esse é o chamado Projeto Divulgai, lá nós podemos ter a notícia lá de Fortaleza. Projeto Cinebem é colocar não só na casa espírita, mas também em salas de cinema. Nós tivemos em Fortaleza, no shopping Benfica, durante vários anos, o Projeto Cinebem. A exibição de um filme espiritualista, fazendo um cine-debate ao final do livro. Chama o expositor conhecido, uma pessoa querida, que atrai inclusive o público leigo. Nós temos, por exemplo, aqui no Brasília, a Maíse Braga, ela faz esse tipo de atividades. A gente aluga uma sala de cinema, o próprio cinema muitas vezes oferece, gratuitamente, no horário à tarde, sábado à tarde, domingo, nos primeiros horários. E uma das salas a gente vai apresentar lá um filme e um expositor espírita comentando. Então a entrada, 1 quilo de alimento revertido para uma ou duas instituições. Coloca também uma instituição católica, uma instituição beneficente sem vinculação religiosa, para que não fique uma coisa somente para ajudar os espíritas, não é? Porque o nosso objetivo é falar de doutrina espírita e de ajudar a todos os que fazem o bem, certo? Então é um projeto interessante, ele é feito, mas eu só vi até hoje o cine debate acontecer dentro de casa espírita. Nazareno, qual o problema de ser dentro de casa espírita? Eu não vejo nenhum problema, é bom também. Mas será que a gente não está chovendo no molhado, não? Quem é que vai participar? 95% espíritas. Quem precisa mais do espiritismo? A gente ou pessoas que estão aí pensando em suicídio? Pessoas buscando os vícios, o álcool, as drogas, o sexo irresponsável, pessoas vitimadas por obsessões, por doenças provocadas por obsessores, pessoas com depressão. Quem precisa mais? Quem está lá fora. Então a nossa proposta é fazer o máximo de eventos espíritas fora da casa espírita. Porque quem está na casa espírita já tem as palestras, já tem os cursos, já tem os cursos tematizados, já tem o estudo da mediunidade, o estudo evangélico. Mas quem mais precisa é lá. Temos que levar chuva lá para o interior, lá para o sol seco e árido, carente, necessitado de informação. Então vamos fazer o cine debate sempre possível fora da casa espírita. E dentro também, por que não? Vamos fazer também, hoje nós temos data show. Normalmente as distribuidoras de vídeo, elas autorizam a exibição, sem nenhum problema. Quantos filmes interessantes? A FEB até publicou um livro sobre aquela obra Minha Vida Noutra Vida. Quem aqui já assistiu? Olha, muito bem. Assistiram no Cine Debate ou assistiram em casa? Em casa? Aqui? Olha, teve gente que assistiu aqui, né? Teve gente que assistiu aqui. Então vejam que coisa interessante. Que aula sobre reencarnação aos pouquinhos. Nazareno vai ter filme desse que vai ter equívoco doutrinário. Nós temos que manter a pureza doutrinária. Meus amigos, nós temos sim que manter a pureza doutrinária. Mas a pureza doutrinária é para manter a unidade da doutrina, para evitar os enxertismos nela. Não quer dizer que a gente não possa divulgar espiritismo através de filmes espiritualistas, não. Podemos sim. E é o que está acontecendo. Vejam que para apagar o fogo, a água não precisa ser pura, não. Não precisa ser água mineral para apagar o fogo. Ela pode ter um pouquinho de sujo, pode ter um pouquinho de lama. Ela serve também para apagar o fogo. Aliás, apaga até melhor. Se tiver lama, apaga até melhor o fogo, não é? Do mesmo modo, a doutrina espírita está sendo divulgada pelos diretores de Hollywood, está divulgada pelos diretores de novela. Nós vamos dizer, não, olha, não assista não, porque você vai aprender espiritismo errado. Não, nós vamos aproveitar o filme e vamos apontar, olha pessoal, aquilo que ele falou, na doutrina espírita, não é bem assim. A proposta que a gente acha mais coerente é essa. Então a gente aproveita o gancho, faz as correções nesse debate e se aproveita desse trabalho.
eu vejo no movimento espírita, às vezes algumas pessoas preocupadas muito com essa questão do rigor, que é importante que a gente tenha para manter a doutrina espírita. É fundamental, principalmente as federações. As federativas, elas têm que ser mais conservadoras. Porque ela tem que sempre dar um passo atrás do movimento, ela tem que ter sempre um pouco mais de cautela, de prudência. Por quê? Porque é o nome da doutrina espírita que está em jogo. Então a federação, ela tem que sempre ser mais cautelosa. O pessoal critica, as nazarenas, vocês aí da federação, vocês são muito conservadores. Eu digo, olha, eu não sou conservador não, mas a federação tem que ser. Por quê? Porque ela recebe muitas pedradas. Ela é a janela, a vitrine lá para o mundo lá fora. Allan Kardec apresentou o Espiritismo como uma ciência, como uma filosofia. Como é que a gente vai poder apresentar uma ciência sem rigor científico? Sem cuidado? Qualquer um chega lá para falar, por exemplo, de física quântica e espiritismo, quando a gente sabe tão pouco dessa área. Não, mas cautela. Podemos falar sim, passando. Olha a visão do espírita acerca disso. Mas sempre registrar que a gente não tem conhecimento, normalmente não temos conhecimento profundo naquela área. Orienta-nos Raul Teixeira, ele que é professor de física, e disse que os alunos dele, na faculdade, depois de vários anos, não continuam sem saber o que é física quântica. Então vejo que é esse cuidado que o movimento espírita tem que ter, porque o nome da doutrina está em jogo. Mas não quer dizer que na divulgação a gente não aproveite esses trabalhos de outras pessoas. Tradução de livros espíritas. Raul Teixeira disse que chegou na Tchecoslováquia e viu uma tradução de livros espíritos onde a tradutora mudou o nome de espiritismo para esoterismo. Porque ela disse que espiritismo, esse nome não soava bem. Aí onde tinha espiritismo, ela trocou por esoterismo ou espiritualismo. Mudou inclusive as perguntas do livro dos espíritos, a sequência das perguntas. A numeração ficou diferente. Está errado? Está errado. Agora, eu aqui com meus botões, será que lá na Tchecoslováquia, que ninguém sabe falar do português, será que tem um livro, mesmo que seja chamando espiritismo de esoterismo, que seja, se a pessoa lê o que Kardec escreveu, mesmo com a pior tradução, ainda não está levando uma coisa muito boa, será que não vai ajudar um pouco? Vai. O que a gente vai fazer? Vamos melhorar. Então vamos combater sim o erro, mas não se preocupando em travar polêmicas, criar críticas, divisões no movimento espírita. Porque o que realmente nos divide não são as ideias, não. É o nosso orgulho, é a nossa vaidade intelectual, é querer mostrar que nós somos os certos. E as guerras, em última instância, são isso. São pessoas dizendo, não, eu é que tenho razão, o outro é errado. Então a gente perde tempo e a gente dá força para o mal. Por isso Jesus diz, não resistais ao mal. Se alguém te bater na face, oferece-lhe também a outra. Ou seja, vamos oferecer a face. Vamos levar o estudo da obra de Allan Kardec. Vamos levar o estudo sistematizado da doutrina espírita. Isso é que é o ideal. E vamos nos aproveitar dessa alavanca que está acontecendo lá fora. Vejam que eu vejo pessoas criticando, os diretores de Hollywood estão ganhando dinheiro em cima do espiritismo. É verdade. Só fazem realmente porque ganham dinheiro. Mas, será que esse trabalho é em vão? Claro que não. Claro que não é. Esses filmes têm chegado aos milhões de espectadores, meus amigos. Tem ajudado muita gente. Então me parece justamente aquela parábola do festim de núpcias está lá no Evangelho. Jesus diz que o Senhor manda chamar os convidados para a festa. Os servos foram, chamaram, e um disse, não, eu estou muito ocupado, eu tenho que cuidar aqui do meu armazém. Não, eu estou cuidando aqui da minha parelha de bois, eu não posso ir. E ninguém dos convidados foi para a festa. E o Senhor, chateado, mandou que os servos chamassem quem encontrasse nas ruas, nas encruzilhadas, para participar da festa. Então parece que é isso, parece que nós fomos convidados a divulgar o Espiritismo, a divulgar o Evangelho, a divulgar a proposta da Boa Nova, e não estamos fazendo a nossa parte como deveríamos.
Então, os Espíritos do Senhor estão inspirando os homens de ciência, os homens de gênio, os diretores de Hollywood, os diretores de novelas, para fazer uma divulgação. Claro que não vai ser tão boa quanto uma divulgação com rigor, com a pureza doutrinária, claro que não. Mas é muito melhor do que nada. Então a gente ficou de lado de fora da festa agora, viu todo mundo lá na festa se divertindo e estamos chateados, porque nós não estamos participando da festa. Será que não é inveja? Nossa, pode questão 475. Mas a escritora tal fez um livro e tal, e aquele livro não tem coisa de doutrinária. Será que a gente consegue ser 100% doutrinário 100% do tempo? Nem sempre a gente consegue. Então vamos ajudar essas pessoas, em vez de tão somente perder tempo criticando, vamos ajudar. E as federativas de quê? Guardar esse cuidado, esse controle, esse conservadorismo natural e saudável, para que a vitrine que é exposta lá fora não seja riscada, não seja quebrada. Você quer perguntar alguma coisa? Só eu queria dizer que lá no centro espírita que nós frequentamos, nós temos uma locadora com filmes, e as pessoas gostam muito, né? São filmes que nós pré-selecionamos e é bem aceito ali. Todo mundo, assim, é um movimento danado, as pessoas pegam. Olha, veio da locadora na casa espírita de filmes espiritualistas, de palestras também, a gente pode manter. Até de DVDs. Agora cuidar sempre para que as cópias sejam cópias originais, né? Cópias, porque vai gerar renda também e a gente tem condição de oferecer um produto de boa qualidade. Os DVDs espíritas também. Projeto Vida Locadora. É mais um projeto da nossa lista, né? Jornadas de comunicação social espírita, ou seja, fazer esse trabalho em outros locais, dentro da casa espírita, convocando, formando trabalhadores também. Grupos de visitas, vamos ter um congresso espírita aqui, a próxima mostra espírita de Pernambuco. Vamos ter grupos que possam visitar as casas, que possam divulgar, e lá na frente, na abertura das palestras, fazer uma mobilização maior, para que a gente consiga fazer eventos cada vez de mais qualidade, que a gente tenha mais recursos para fazer eventos maiores, consiga uma divulgação mais eficiente. Né? Como poucas vezes a gente vê espiritismo na televisão, uma divulgação no jornal, uma capa de jornais, a gente não vê, porque a gente não tem recursos, né? Pelo menos institucionalmente falando, porque somos a religião que tem os maiores anos de escolaridade, é onde tem mais mestrados, doutorados, PhDs, é na doutrina espírita. Somos quem tem a maior renda per capita entre os religiosos, somos nós e os judeus, que são poucos no Brasil, mas as casas espíritas não têm recursos. Então a gente vai falar sobre esse assunto mais adiante, né? Lá na campanha, e falar sobre a autossustentabilidade da casa espírita, ele vai falar sobre várias coisas. Outro projeto aqui, projeto Banco de Vagas. A gente pode ter na casa espírita uma relação, e o que estamos precisando? Estamos precisando de passistas, estamos precisando de pessoas para trabalhar como monitor do ERG, estamos precisando de pessoas para trabalhar na recepção. Nazareno, mas qualquer um que chegar vai trabalhar? Não. A gente vai convidar aqueles voluntários para fazer um curso de capacitação, para daí, se tiverem habilitação para aquilo, se tiverem vocação, aí eles vão poder trabalhar. Então, se a casa puder oferecer, tem muita gente doida para trabalhar, pessoal. O nosso orientador espiritual, pela inspiração, ele me disse certa vez: Nazareno, no movimento espírita tem 2 tipos de obsediados. Mas como assim 2 tipos de obsediados? Tem. O primeiro grande grupo são os frequentadores. Escutaram tanto falar da importância da caridade, do trabalho no bem, de como aquilo é importante, estão loucos para fazer alguma coisa e ainda não começaram, estão se cobrando, estão com sentimento de culpa porque não começaram. E o grande outro grupo, na verdade não é um grupo grande, é pequeno, são os poucos trabalhadores que a casa dispõe. Como o número é reduzido, eles estão sobrecarregados, prejudicam o seu trabalho, prejudicam o seu lazer, sua saúde, não praticam esportes, prejudicam
as suas promoções, não tem tempo muitas vezes para se dedicar à família, às crianças. Tem que tirar do seu bolso para manter a casa espírita, passando dificuldades. Vivem estressados com a quantidade de afazeres que tem. São os dois tipos de obsediados. Mas se juntássemos os dois, a solução está aqui dentro. Se cada um fizesse um pouquinho, o trabalho seria mais leve. Então vejam como é importante a gente considerar isso também. Projeto palestras em órgãos públicos. Lá em Brasília nós temos muitas repartições públicas. Uma palestrante muito conhecida, a Marisa Draca, ela é convidada por espíritas para, por exemplo, na hora do almoço, no auditório lá da repartição X ou Y, ela vai realizar uma palestra de um tema de autoajuda, de um tema que interessa as pessoas. Falar sobre casamento, sobre conflitos conjugais, falar sobre perdão, falar sobre a importância do amor, falar de autoestima. E aí você vai começar a atingir pessoas que jamais entrariam numa casa espírita, tem medo, tem vergonha, outras pessoas têm um pudor, pensam assim, não, minha família é católica, se eu for para uma casa espírita eu vou estar tipo envergonhando a minha mãe e os meus pais. Tem pessoa até que tem vergonha por conta disso. Então, a gente poder considerar também a questão de podermos fazer palestras espíritas fora da casa, fora do centro. Seria muito interessante para a gente isso. E aqui nós temos grandes órgãos, faculdades. Por que a gente não monta um grupinho de estudo dentro de uma universidade? Eu conheço, até fora do exterior, tem casa espírita que funciona dentro de uma universidade. Tem autorização para fazer e o pessoal se reúne ali dentro. Então, se a gente puder levar a doutrina espírita para fora da casa espírita, tanto melhor. Esse projeto é um projeto bem interessante de palestras em órgãos públicos. Banco de palestrantes. Seria muito bom se a gente tivesse uma lista de palestrantes para oferecer para a casa espírita. Não precisa ser uma lista de palestrantes credenciados, autorizados pela federativa, não. Porque hoje o Nazareno está bem, amanhã ele fica fascinado e começa a falar bobagem. Isso até gera problema, né? Porque eu gosto de citar palestrantes, porque eu escuto muitas palestras e gosto de citar palestrantes nas minhas exposições. Aí uma coisa que está muito boa, por exemplo, em 2005, quando chegar em 2008, aquele palestrante já está na linha de tiro e aquele CD já tem que atualizar, já tem que tirar o nome do palestrante, porque vai evitar problema. Vejam como é curioso. Mas nós tivemos uma relação de palestrantes, inclusive aqueles que podem dar palestras à tarde. Seria muito interessante. Vocês sabiam que tem casa espírita que tem mais frequência na palestra de tarde do que de noite? Com essa violência que está agraçando nas nossas capitais, com a quantidade de pessoas aposentadas que moram próximo dos centros. Imagine você montar uma palestra às 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, e lá tem palestra, estudo e tem ainda desobsessão. Tudo à tarde. Senhoras, pessoas também mais jovens que vão sair um pouco mais cedo do trabalho e estão ali participando. Então vejam como a gente pode variar algumas coisas e poder oferecer esses palestrantes, por exemplo, que também são aposentados, que têm um horário flexível, que são, por exemplo, profissionais liberais, que podem dar palestra à tarde. A gente tem uma relação de palestrantes, é interessante. Projeto Centro Espírita, a gente tem uma estatística melhor para os nossos frequentadores, né? Se a gente tem uma relação para acompanhar, é interessante a gente ter os dados também. Quem é o nosso público? Porque muita gente está preocupada em fazer uma palestra maravilhosa. Vamos trazer um palestrante aqui que fala com rigor, que fala preciosismo, que fala de maneira muito bem elaborada, é bonito, é lindo. Eu adoro palestras assim. Mas se o nosso público da plateia, da palestra pública, são pessoas semi-analfabetizadas, pessoas com limitações, com dificuldades, que não têm muita leitura, será que não seria interessante a gente conhecer esse público, ver o que ele precisa para
a gente saber o que a gente deve oferecer. No marketing é assim, né? A gente, a partir do desejo do público, a gente faz o produto. No movimento espírita não, a gente faz o produto independente do público muitas vezes. Então o próprio Divaldo Franco, que dá palestra até em cima de bolé de caminhão no interior, ele me diz: Nazareno, preze pela simplicidade. Então, por exemplo, eu sou palestrante que a minha orientação espiritual é de falar simples, falar nos centros pequenos, falar em locais que as pessoas têm mais dificuldade. Já outros não, são convocados para falar para médicos, para psicólogos, para psiquiatras, no exterior inclusive. Tem que ter um rigor, uma linguagem, demonstrar conhecimento para que aquelas pessoas, que muitas vezes não são espíritas, fiquem melhor impressionadas e consiga atingir aquele público especificamente. Então, a gente conhecer o nosso público, saber quem frequenta a casa espírita é muito importante para a gente adequar o produto ao público-alvo. Projeto Repórter do Conselho Regional, né, da União Distrital, da Aliança, tem vários nomes, né, no Brasil todo a gente tem nomes. Então, se a gente tiver um repórter da Casa Espírita, seria muito interessante. A gente tem um repórter no ERG, a gente tem um repórter lá na Mediunidade, a gente tem um repórter lá no DIG, na Infância e da Juventude, para que chegue para o coordenador e diga: olha, o DIG está convocando o Alberto Almeida para fazer um evento aqui para a juventude, para que haja a comunicação entre a Casa Espírita. O DIG vai promover um curso, vai ter um curso na Casa Espírita X sobre evangelização infantil. Então, se a gente tem pessoas para ajudar, pelo menos nos setores principais, um repórter, seria muito interessante. Projeto download e impressão de cartazes. Qual é isso, Nazareno? Hoje em dia a gente tem muita facilidade com a internet. Então, por exemplo, aqui, o seminário da Gênese, que vai acontecer dia 27 e 28 de setembro, aqui da Federação do Pernambuco, a Gênese sobre a ótica espírita, a mostra espírita de 2008. Então, se você puder mandar esse cartaz em formato de imagem ou em formato PDF, naquele formato da Adobe, a pessoa pode imprimir na sua impressora em casa. Hoje as impressoras são muito baratas, e pregar no mural, no quadro de aviso da sua casa espírita. Porque a gente faz um cartaz desse, meus amigos, custa dinheiro. E o pior, a gente manda para as casas espíritas e ele não chega. Porque o correio entrega no endereço certo, mas lá a casa passa o dia fechada, só funciona à noite. Aí volta a correspondência. Muitas vezes a gente tem que mandar para a casa do presidente, muitas vezes muda a direção, né, e fica desatualizado, as pessoas não informam para a federativa. Então, se cada um recebeu o cartaz, a gente manda uma qualidade um pouco mais baixa. Agora pode até diminuir um pouquinho o som, por causa dos ventiladores, está diminuindo o som, pode diminuir um pouquinho. Está com um pouquinho de ruído, né, na caixa. Então, pessoal, a questão do cartaz, a gente pode mandar junto com o boletim eletrônico um anexo com o cartaz e pedir para a pessoa, se possível, imprima e afixe no mural da sua casa espírita. Seria tão fácil, seria tão rápido, porque às vezes tem que mandar com 3 meses de antecedência um cartaz desse, ou mais. Porque é daqui que chega na casa espírita, que alguém abra a correspondência, que alguém pregue lá no mural, e que as pessoas vejam, porque a pessoa chega na casa espírita correndo, está correndo, não é? Então demora. A gente tem que produzir o material com muita antecedência e poderia estar mandando por e-mail. E essa impressão de cartaz. Projeto impressão a custo mínimo. Ou a gente fazer a recarga dos cartões de impressora, que podemos fazer manualmente, ou podemos comprar o que eles chamam de book ink. Book ink são tubos de tinta, frascos de tinta, que são ligados com mangueiras na impressora. Não é recomendado pelos fabricantes, claro, a impressora não vai durar muito tempo. Mas a impressora que custa R$200, com esse book ink você consegue imprimir milhares de páginas, pagar essa impressora 100 vezes, com o custo de redução dos cartazes que você vai ter. Então, mesmo que você faça em formato A4, você pode fazer 2 e juntar,
Já existem hoje impressoras baratas para impressão tamanho A3, que é esse tamanho aqui. Então você pode ter, por exemplo, na Federativa, uma impressora com esse sistema de mangueiras de tinta, que ela imprime com um custo baratíssimo, e você vai ter uma produção muito maior. Mas até o normal da Federativa você pode fazer naquela impressora, se for aquela uma quantidade pequena, porque o custo, você compra ali a tinta por litros. Eu tenho um booking lá no escritório de advocacia lá da minha família e imprime à vontade. A impressora dura certamente menos, mas é o suficiente. Tem impressoras que nós nunca trocamos, tem mais de 2 anos já. Nós temos também, quem quiser mais informações, a gente pode passar para vocês. Tem sites, inclusive, que orientam como comprar. No site do Mercado Livre, por exemplo, tem os sistemas à venda, tem representantes nas principais capitais, tem representantes que eles vendem até impressora já montada por eles, com os cartuchos e com os tubos de tinta ligados a eles, tá certo? Formação de palestrantes, né? Seria muito bom que a gente tivesse um curso de oradores. A Nazaré na Federação faz 3 anos que não faz curso de oradores. Por que não faz? Às vezes falta de trabalhadores, às vezes falta de gente para montar um grupo. Mas olha, Nazaré, na casa X, uma casa imensa ali, ela tem um curso de oradores, está montando agora. Vamos aproveitar, vamos pegar aquela casa que muitas vezes está andando sozinha e integrá-la ao movimento espírita. Aproveitando já todo o curso que já vai acontecer, ou que já acontece todos os anos, e a gente pode integrar. Leva o coordenador da Federativa para lá, discute o programa, ele participa também, se for o caso, se for conveniente, e a gente tem condição de fazer mais cursos de formação de palestrantes básica. Não vamos ensinar o espiritismo para eles, não. Vamos ensinar, por exemplo, como usar um data show, como usar um retroprojetor sem ficar voando as folhas, qual a melhor maneira de apresentar isso, né? Como usar um microfone, como usar os recursos que nós temos à disposição, um beijo na transparência até um data show. A gente pode ministrar um curso rápido de 1 manhã, 2 horas de duração de curso. A gente pode fazer até para as pessoas que desejam, independente de serem monitores de palestrantes, monitores do ERG podem utilizar sim do data show, da transparência. É interessante a gente conhecer, ganha tempo e assim por diante. Projeto Relé Caderno, uma campanha lá do Mato Grosso do Sul, em 2005. Uma campanha com cartazes, com panfletos, orientando a gente a reler caderno. Ou seja, não é nem ler caderno, mas reler caderno. E cada vez que a gente lê os livros dos Espíritos, ou qualquer obra daquela, a gente vê como a gente não sabe de nada. Há uns 5 anos eu vi Raul Teixeira dizer que já tinha lido o livro dos Espíritos 77 vezes. E cada vez que ele lia, ele descobria coisas novas. Tão profundo que é aquele livro. Então é muito importante a gente estar sempre estimulando, porque chegam a cada dia pessoas novas na casa e não sabem o que é melhor. Então é importante ter, a gente orientar a campanha, começar pelo começo. A Federação Brasileira também já manteve essa campanha. Vamos fazer uma análise das diversas mídias e o custo-benefício delas, tá certo? A gente daqui a pouco vai para o intervalo. A gente começou 12h30, então a gente já pode, daqui a pouquinho a gente pode fazer intervalo. Diversos tipos de mídias, ou seja, maneiras como a gente vai fazer divulgação. Mural ou quadro de aviso, quais são as regras? Uma regra básica, bem simples, a gente vai passar bem rápido, porque vocês já fazem isso muito bem na casa de vocês. No mural, a regra é menos é mais. Quanto menos coisas estiver expostas no mural, melhor. Porque o pessoal vai chegando, vai colocando mensagens bonitas, vai colocando reportagens de jornal, vai ficando aquela coisa amarelada. Fica uma poluição visual e quem chega não vê o que é novo, o que é novidade. Então nós podemos dividir o mural em 2 áreas até. Se são avisos permanentes, por exemplo, o que é o ERG, o que é o estudo da mediunidade, os horários de atividade da casa, a gente divide avisos permanentes. E o outro lado não, são as novidades. E ali você vai colocar o quê? Só o que está em ênfase naquele momento. Qual a ênfase agora? Não, agora todas as atenções para a Mostra Espírita de 2008. Vamos colocar só esse cartaz lá.
Os outros que tiverem, vamos deixar, vamos separar e vamos ver o que é coisa antiga. Mensagens, pessoal, a gente distribui, não coloca no mural. Tá certo? Porque não falta mensagem para distribuir. Então, na casa do Espírito de vocês, quando chegarem, hoje à noite, ou amanhã, ou durante a semana, verifiquem como é que está o quadro da igreja. Vocês vão ver que normalmente tem coisa demais que ninguém lê. Ninguém lê. Agora, se tiver só uma coisa, chama a atenção para aquela uma coisa só. Cartazes, folders, a gente sempre cuidar de uma produção visual bonita. Vejam que é mais fácil, às vezes, e mais barato e mais eficiente a gente contratar um profissional para fazer. Porque não é sempre nós vamos ter voluntários com aquela habilidade. E aí fica aquele cuidado, porque olha, rapaz, eu peço, sempre que quem faz os cartazes aqui na minha casa é a fulana de tal. Só que os cartazes fracos, poluídos visualmente, sem apelo de cores, não é uma pessoa da área. E aí quando você vai ver, se você chamasse, na própria gráfica mesmo, tem lá aqueles rapazes que vivem fazendo arte, diz, olha, eu queria fazer um cartaz, está aqui os dizeres que eu quero que tenha um cartaz, vamos montar aqui. Em meia hora ele monta para você 10 minutos. Manda por e-mail as provas, você faz. Porque a gente não tira o trabalho da outra, porque para que a outra não se delimbre. E o trabalho fica sem qualidade. Então a gente busca essa excelência e com esse cuidado de não constranger o companheiro, porque ele não tem culpa, ele acha que ele está fazendo um bom trabalho. Mas a gente tem opções também e não ficar tão somente preocupados com o trabalhador e esquecer a obra que é mais importante, que é a doutrina espírita, tá certo? Panfletos, mensagens, outdoors, buzzdoors, tudo isso pode ser utilizado na divulgação, né? E buscando sempre o quê? Pouca informação. Eu já vi, por exemplo, outdoors carregados de informações. O tempo para ler um outdoor são poucos segundos. Então a gente colocar pouca coisa. Num cartaz, se é um cartaz para visualização rápida, colocar o que é importante em letras maiores. Se tem coisa para ler, coloque menorzinho. Se a pessoa parar para ler, ela vai ter a opção de ler. Mas no outdoor, por exemplo, não temos condições de colocar quase nada de informação, tá certo? Temos que ter essa consciência também. Mala direta, que é entregar cartas, né, pelo correio. Vamos falar sobre mala direta na nossa oficina. Vamos aprender a criar um grupo, um fórum de discussão e a mandar e-mails automaticamente, sem virar spam também, tá certo? Ou podendo, entendendo a usar aqueles programas de envio de e-mails em massa, que eles têm alguns recursos úteis, como extrair e-mails de qualquer arquivo. As novas mídias, Orkut, nós podemos criar comunidades no Orkut da nossa casa, colocamos horário de funcionamento. As pessoas podem, né, conhecer a nossa casa espírita através do Orkut, o IRC, Internet Relay Chat, que hoje quase não é usado, foi substituído, né, pelos outros programas, como o Call Talk, que a pessoa conversa, até tem vídeo, tem áudio. São verdadeiras reuniões que acontecem virtualmente. Há pessoas morando no exterior, que o estudo espírita delas é pela internet, com a banda larga, através do Call Talk. É um programa que você baixa gratuitamente e pode se comunicar. Várias comunidades espíritas funcionando no Call Talk. Jornal Espírita, Jornal Mural. Jornal Espírita vocês já conhecem, né? A gente não iria falar, não teria tempo para falar sobre isso, tem que ser uma oficina só sobre isso. Jornal Mural, a gente pode fazer um jornal mural. Mas eu não consigo fazer um jornalzinho na nossa casa, não tem um artigo para colocar, não tem notícia. Tenho medo de colocar um artigo, o artigo ser considerado antidoutrinário. Então, o que é melhor? Vamos fazer um mural. Um mural com os avisos principais. O que é que precisa informar? A mostra precisa informar. Uma série de cartazes juntos. Aquilo ali é um jornal. É um jornal mural. Então a gente não tem os custos de impressão, não tem os custos de correio, e a gente está colocando naquele lugar do mural sempre as informações importantes. Então um jornalzinho muito mais simplificado, que na verdade é composto de vários cartazes, né? Coloca lá uma notícia. Você conhece o boletim da Federação Espírita Pernambucana? Acesse o site www.fe.pernambucano. Como é que é o site aqui? O site é Federação Espírita PE.org.br, né? Federação com C. Sem acento lá, não. Colocar o aviso, a pessoa se cadastra lá. Porque ali é um lugar, é um jornalzinho. Se for bem cuidado, funciona muito bem. Jornais leigos.
Por que a gente não tem uma coluna semanal com Kardec nos orientar? Um jornal de grande circulação. Vocês conhecem algum jornal que tem uma coluna sobre Espiritismo? Alguém conhece? Jornal do Comércio. Jornal do Comércio tem um aqui? Ótimo. Mas são poucos, né? Tem uma coluna das diversas religiões. Das diversas religiões? Interessante a gente aproveitar esse espaço, né? Comentar, colocar artigos interessantes também. Então, para o público leigo. Espírita não precisa mais, quem está precisando mais são os idosos. As pessoas que não conhecem o Espiritismo. Lá no Ceará também tem uma coluna que é escrita pelo Divaldo Franco. Divaldo Franco escreve artigos para essa coluna. No Jornal O Povo, por exemplo. Uma vez por semana nós temos uma coluna no espaço do Jornal 7, gratuitamente. Estou muito feliz, né, porque se é uma pessoa conhecida, tem público, as pessoas se interessam, e é importante a gente dar esse retorno, meus amigos. Sai uma matéria do Globo Repórter sobre o Espiritismo, mesmo que seja super atrapalhadinho. Seja lá na Médium, por exemplo, sem conhecer, tá? Nem assistir, a Médium de televisão de raio-x, que diagnostica as doenças e os médicos dizem que ela acerta muitas vezes. Por que a gente não escreve? Olha, gostamos dessa matéria, interessante, mas a opinião da doutrina espírita é essa. Podemos fazer a seguinte observação: jornal, revista e televisão mede a sua audiência pelos e-mails que recebe, pelas cartas. Então é muito importante a gente ter essa consciência de escrever. Sai uma capa da super interessante, Médiuns. Quantos espíritas escreveram para a revista super interessante na semana seguinte, na quinzena seguinte? Nenhum. Ela acha que não deu ibope. Então, a gente participa. Escrever uma frase: parabéns pela matéria, foi ótima. Publique mais matérias assim. Excelente. Tá certo? Então nós vamos fazer o nosso intervalo agora, de apenas 15 minutos. E eu pedi antes que tem alguns avisos da casa aqui, Marcelo, os avisos da casa, para a gente fazer e retornar até 5h30.